Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Nesses últimos dias, nós temos enfrentado muitas dificuldades com a pandemia, mudanças climáticas, aumento da maldade e rumores de guerras. Não é coincidência que o próprio Senhor Jesus já havia dito isto. A vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será início das dores. Está escrito em Mateus. Então, assim, Jesus disse que isso acontecerá, a grande tribulação. Este será o período mais difícil da história da humanidade. Ela vai durar em torno de 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz, e os últimos 3 anos e meio serão dias de muito sofrimento, como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E se eu falar para você que é possível ter uma ideia de quando acontecerá a grande tribulação, e apenas observando as profecias da Bíblia, e se eu te disser que podemos estar mais próximo do que imaginamos, mas tenha calma, pois esta palavra não é para te deixar ansioso nem nervoso com medo. Eu quero apenas te alertar que Jesus está muito próximo de voltar, e de que nós devemos buscar o seu reino acima de todas as coisas. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai ficar impressionado com o poder da palavra de Deus na sua vida. Mas, antes de começarmos, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal, tá? É só você clicar naquele botãozinho lá abaixo desse vídeo e inscrever-se. E lá do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar e postar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar, ok? Como eu te disse, é possível prevermos a época em que a grande tribulação irá começar? É lógico que existem várias correntes ideológicas, mas eu quero apenas analisar alguns textos bíblicos para tirar as conclusões para você. Você sabia que muitas vidas são somente perdidas para a guerra, principalmente em regiões do Oriente Médio, onde existem vários conflitos dentro desse cenário de muita tristeza? Se tu olhar, nós temos Israel, que é um país que está em constante ataque laterais entre eles, mas sob a grande tribulação precisamos primeiramente entender que o papel de Israel nas promessas de Deus, após a morte de Jesus na cruz e depois da sua ressurreição, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano nos anos 70. E o povo de Israel foi espalhado por toda a terra, cumprindo com exatidão a profecia de Ezequiel. Veja o que está escrito no livro de Ezequiel: farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações. Ao seu redor, à vista de todos quantos por você passarem, você será motivo de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 51. Nesse livro de Ezequiel fala sobre isso, que Jesus já havia profetizado sobre a destruição do templo, ao dizer que não ficaria pedra sobre pedra do templo. Então, assim, os historiadores afirmam que quando Roma destruiu Jerusalém e queimou o grande templo, os soldados removeram todas as pedras para raspar o ouro que tinha nela, e derreteu e escorreu por entre elas com o calor do fogo. Tudo se cumpriu exatamente como Jesus falou. Então este é o poder da palavra de Deus em nos revelar o que vai acontecer. E agora você vai ficar impressionado com o que eu vou te contar, com o que Cristo falou sobre os seus discípulos, aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda e sobre a grande tribulação. Ouça bem e veja o que ele disse em Mateus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Muitos teólogos, irmãos, apontam que a figueira representa Israel. Amém? E para que ela brotasse, precisaria ter o seu território reconquistado. E isso aconteceu. Em 1948, aproximadamente 74 anos hoje, apesar de vários conflitos, Israel já é um país novamente, né, com território, soberania, força. E quando Jesus disse que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam, ele ação que veria todas estas coisas, ou seja, seriam as pessoas que veriam a figueira brotar. Isto se cumpriu na geração do ano de 1948. E para entender esta profecia de Jesus, muitas pessoas ficam procurando saber quantos anos dura uma geração de uma pessoa. Mas é importante sabermos que a quantidade de anos que alguém pode viver
É para isso que nós vamos ler o que está escrito nos Salmos. Lá no Salmos 90 diz assim, ó: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Isso leva em consideração este versículo: uma pessoa vive em média até os 70 anos ou 80. Isso significa que a geração que viu Israel renascer em 1948 poderia estar vivo até o ano de 2028, dentro do limite. É lógico que algumas pessoas poderão ver mais, até mais de 100, mas esse é caso raro de acontecer. Então, na média, isso então quer dizer que a grande tribulação começaria em 2028? Eu quero deixar bem claro, irmão, que eu não estou afirmando nada, pois o próprio Jesus disse que o dia da sua volta ninguém sabe, e que esse dia virá como um ladrão à noite, ou seja, sem aviso. Mas apesar de Jesus não nos deixar datas, ele disse que nós devemos prestar atenção aos sinais, ao que temos percebido o que está tão difícil a cada dia mais. E basta olharmos ao nosso redor e veremos que o mundo está diferente, na verdade. A pandemia está demorando muito para acabar, ainda tem rumores de pandemias e também de guerras entre a Rússia e Estados Unidos, rumores, por exemplo, não param de dar publicações nos principais jornais. Pessoas estão sendo perseguidas e mortas simplesmente por não seguirem determinadas religiões, por serem de outra raça, cultura ou até mesmo visão política, diferente de todos os seus governantes, né? Desastres naturais como terremotos, enchentes, têm aumentado bastante nos últimos anos. E os cientistas dizem que o problema está irreversível. Isso sem falar do projeto da reconstrução do terceiro templo, que é onde o anticristo irá se assentar, e também do avanço da tecnologia que foi profetizado por Daniel a respeito do fim dos tempos. Eu sei que já houveram vários momentos terríveis na história da humanidade, mas isso é somente nesta geração que tudo parece estar prontinho para a grande tribulação que comece hoje. Então eu vou te dar um exemplo. Em Apocalipse, capítulo 11, está escrito assim, que durante o período da grande tribulação, 2 testemunhas irão pregar o evangelho para os judeus durante 3 anos e meio, até que o anticristo vai matar eles, e aí veja como tudo isso vai acontecer. E quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo atacará e irá vencê-los na principal da grande cidade. Ficará exposto seus cadáveres, que figuradamente é chamada de Sodoma, o Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, os homens de todos os povos, tribos, línguas, nações contemplarão seus corpos, cadáveres, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Assim fala o livro do Apocalipse. Quero deixar bem claro que são profecias e palavras da Bíblia, né? Porque tudo que está escrito na Bíblia se cumpre. Então todos os povos verão os mesmos tempos, os corpos das testemunhas lá na Jerusalém. Isto jamais será possível. Seria possível acontecer isso na época em que o apóstolo João teve essa revelação do Apocalipse. E há 100 anos atrás isso também seria. Já que não existia televisão, ainda hoje, porém, cada pessoa tem o seu próprio celular, a internet, as notícias na TV alcançam rápido, vários lugares mais remotos ao vivo, do mundo inteiro, né, real. Ou seja, a nossa geração hoje está totalmente preparada para que as profecias do Apocalipse se cumpram. E eu volto a lembrar, meus irmãos, que a intenção desse vídeo não é causar medo ou ansiedade. A vocês, o que eu quero é alertar todos sobre os sinais que nós estamos vendo todos os dias e que devemos estar preparados em santidade para a volta de Jesus. Veja que o apóstolo Pedro disse: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia em que Deus, e apressando a sua vinda naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 2 Pedro 7, de 11 a 14. Amém? Quem crê em Jesus Cristo pode falar um amém. Senhor Jesus Salvador deve nos buscar, e nós devemos ter uma vida de santidade, entendeu? Se libertando dos pecados, tudo aquilo que nos tira da palavra de Deus, para que nós possamos ser salvos, não pelos nossos méritos, meus irmãos, mas pelo sacrifício de Jesus, pelos nossos pecados na cruz. E quando nós cremos neles como Senhor e Salvador, nós somos perdoados, salvos no nome de Jesus Cristo. Amém?
essa mensagem que eu queria entregar para você. Então não espere que venha a grande tribulação para que você se arrependa, meu irmão. Hoje é o dia para você se arrepender e tomar a sua decisão de seguir a Cristo. Não espere que as coisas piorarem mais do que já estão para você. Dê valor às coisas mais importantes da sua vida, que é mais precioso que tudo. Família, Jesus Cristo na sua vida. Porque ele não voltou ainda, mas vai voltar, porque ele deseja que você seja salvo. E para que todos voltem para a sua casa. Atenda hoje o chamado do Senhor. E você não precisará temer o futuro. Amém? Eu sou o irmão Gideão Mariano da Silva, pregador da Palavra de Deus, e deixo essa mensagem para você. Ajude a espalhar essa mensagem de Cristo no Facebook, no WhatsApp, aonde você tiver grupos. Alerte a seus amigos, seus familiares. É o que eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém.